Oi, pessoal. Então, vamos agora para nossa primeira matéria nova após o recesso escolar. É uma matéria simples, não é uma matéria difícil, mas peguem um caderno de vocês para fazer as anotações possíveis e necessárias. E sempre que precisar, pausem o vídeo, façam a cópia, ok? Uso dos parênteses e aspas. É um uso simples, tá? Não é nada de difícil. É algo que precisa ser colocado no dia a dia. Sempre que for escrever, que for necessário usar parênteses e aspas, fazer isso de forma adequada, tá? Não tem uma outra fórmula mágica se a gente não colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo. Pode ser até mesmo nas conversas de WhatsApp que a gente tem, que a gente está escrevendo, né? Utilizar essas normas em qualquer momento, em qualquer circunstância, ajuda a entender melhor e a captar melhor esse conhecimento. Então, a gente vai falar primeiro dos parênteses, né? Parênteses tem a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Isso é de um modo geral, tá? Essa especificação para o parêntese é uma forma geral. Tem agora os exemplos, né, e as possibilidades de uso. A partir da próxima segunda, entre parênteses 13, esclarece uma data para que o leitor se situe quanto ao tempo no texto. A mesma coisa eu falo assim, olha, próxima segunda-feira a gente vê isso. E qual segunda-feira, professora? Quando a gente faz o uso desse parênteses com a data, a gente permite que a pessoa se situe, né? Na semana, se prepare para aquela data, enfim. Segunda opção, para marcar a alternativa de palavras. Marque as opções corretas. Aí, marque a opção correta. Tem essas duas possibilidades de leitura, né? Exatamente por causa do uso aí do parêntese. Que é bem comum nós vermos isso, às vezes, em questões de prova, de avaliação. Porque o professor pergunta e aí ele não deixa claro para você se a resposta só tem uma resposta certa ou se tem várias respostas, né, possíveis. Isso naquelas que a gente precisa dar resposta escrita. Indica que pode haver uma ou mais de afirmativa correta. Pare de indicar o somatório das possibilidades. Exemplo. São acentuadas monossílabas tônicas terminadas em a, as, e, es, o, os. Mesma coisa. Indica aí a possibilidade do uso da leitura dupla, digamos assim, né? Mas assim, especificamente que existe. Monossílabas tônicas terminadas em a, as, e, es, o, os. Isso também é para simplificar o texto, tá, gente? Nessa forma aí, a gente está usando o parêntese para nos ajudar a simplificar o nosso texto, para ser mais objetivo. Para indicar comentários, considerações e reflexões. Exemplo, eu disse que não sabia, entre parênteses, mas sabia. É usado principalmente em textos informais, como postagens, mensagens via aplicativo ou redes sociais, diários, etc. Também é usado em textos literários. A primeira opção aí, gente, possivelmente isso acontece quando vocês estão conversando com um amigo, alguma coisa que precisa contar, que aconteceu, e aí para a pessoa poder entender o que está sendo falado. Não, eu disse que eu não lembrava, eu disse que eu não sabia, aí bota entre parênteses, mas eu sabia sim, lembrava sim. A pessoa vai conseguir compreender a conversa de maneira escrita, né? E vai entender que você estava disfarçando ali. Usado em texto literário também é um recurso muito usado para esse tipo de informação. O narrador ou o personagem quer falar alguma coisa, mas quer deixar sobreentendido para o leitor da história que ele tinha um outro pensamento, tá bom? Agora a gente vai para as aspas, o uso das aspas, né? As aspas devem ser empregadas sempre que você for abrir e fechar citações. Observe o exemplo. O senhor mire, veja.
O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é que a vida me ensinou, isso me alegra um montão. Fecha aspas. É um trecho do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Lembram quando eu falei para vocês que quando a gente vai fazer uma citação de uma obra, né, que alguém escreveu, um trabalho científico, um texto acadêmico, mas a gente quer citar exatamente aquilo que a pessoa disse? Então, o uso das aspas vem para ajudar nesse momento. Por quê? Você faz a marcação do que a pessoa disse ou escreveu e coloca aí embaixo da onde você tirou essa citação. Tá vendo? Como aí essa pessoa usou essa citação do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é o autor do livro, né? Então, não tem nem como falar assim, ele plagiou, ele copiou uma coisa que eu fiz. Não, olha lá. Eu marquei, especifiquei exatamente o que o autor estava falando e disse da onde eu tirei essa citação, deixando bem claro que é do autor, não é seu, ok? Uma outra opção, uma situação de uso em que as aspas são empregadas com uma frequência e quando temos como intenção exprimir ironia ou conferir destaque a uma palavra ou expressão empregada fora do seu contexto habitual. Observe o exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porca, um amor. A gente especifica aí que a ironia de dizer que ela é um amor é especificada pelas aspas, porque na verdade, se ele anteriormente disse que ela é burra como uma porta, como é que ela vai ser um amor, gente? Irônico essa pessoa, né? A pessoa em específico é o Mário de Andrade, autor também da nossa literatura brasileira. Outra opção de uso das aspas é: as aspas devem ser empregadas quando no texto surgirem neologismos, arcaísmos ou gírias, pois é importante que esses termos ganhem destaque. Observe o exemplo. Antes de eu ler o exemplo, eu vou especificar para vocês o que cada uma dessas coisas aí, embora uma delas vocês já saibam muito bem, né? Vocês sabem muito bem o que é gíria, mas vocês possivelmente devem ter... O que é neologismo, professor? O que é arcaísmo, então? Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Neologismo é a criação de uma palavra que pode ou não partir de uma palavra que já existe. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu há pouco comigo. A minha filha está usando um jogo chamado PKXD. E aí ela tá gostando, ela tá jogando pra caramba. E aí eu falei assim, filha, o que você tá fazendo aí nesse tablet até agora? Mãe, eu tô PKXando. Ou seja, ela usou isso de um neologismo. Ela criou uma palavra baseada no nome do jogo que já existe, né? Foi o jeitinho dela explicar. Isso é um neologismo, tá bom? Arcaísmo. O que é um arcaísmo? É uma palavra ou uma expressão antiga que já caiu em desuso, que ninguém mais usa. Exemplo de palavras que a gente não usa mais e que, às vezes, dependendo da circunstância, a pessoa usa, né? Cirola, vosmecê, quiçá. Quiçá significa talvez, tá, gente? Isso é uma forma de falar talvez muito antiga. Quando a gente vê essas novelas de época, Descobrimento do Brasil, né? A gente às vezes ouve palavras assim, né? E isso são arcaísmos, porque são palavras que já existiram na nossa língua, mas elas não são mais usadas, tá? Às vezes, dependendo da circunstância, até cabe, né? Mas dependendo da intenção de quem está falando ou escrevendo. Gíria. Gíria, o que é, gente? Gíria é um dialeto, né? Que um grupo social usa para expressar seus sentimentos ou seus pensamentos, enfim. Aí a gente tem várias, né? Coeleque, mano do céu, e por aí vai. Vocês devem ter uma infinidade aí de gírias pra gente colocar na cabeça aí, né? Pra falar como exemplo. Então,
Quando existem essas três possibilidades, né, neologismo, arcaísmo, gíria, vocês têm que colocar entre aspas. Professor, isso quer dizer que eu posso escrever? Gente, vai depender da circunstância da onde vocês estão escrevendo, tá bom? Não, como é que eu posso dizer? Não aconselho vocês escreverem gírias, neologismos ou arcaísmo em uma redação, seja ela qual for, tá? Se fizer, façam de maneira muito bem feita, usando as aspas, mas assim, eu não indico. Se puder, e se não puder também, evitem usar, tá bom? Usem outras palavras. Entendam que tudo que tem na língua portuguesa, da forma coloquial, da forma falada, né, ela tem a sua opção na sua forma culta. Então, sempre que vocês forem escrever uma redação, optem sempre pela norma culta padrão, tá bom? Eu vou ler aqui o exemplo do neologismo empregado na obra de Guimarães Rosa, tá? Já outro, contudo, expeitável é o caso, enfim, de hipotrélico, motivo e base desta fábrica diversa, e que vem do bom português. O bom português, homem de bem e muitíssimo inteligente, mas que quando neologizava segundo as suas necessidades íntimas. Tutameia, Terceiras Histórias, Guimarães Rosa. Para ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos estrangeirismos no texto, sobretudo quando não estiver disponível a opção itálico. Observe o exemplo. A babysitter ou o barman marcaram um encontro no hall do edifício. Babysitter, barman, hall do edifício, hall dos elevadores, enfim. Tudo isso aí, gente, a gente classifica como estrangeirismo porque são palavras de uma outra língua, especificamente essas aí são do inglês, e que são colocadas no nosso dia a dia. A professora teria uma forma de falar isso no português sem precisar usar estrangeirismo? Teria. A babá e o... pode colocar aí como o... Ai, meu Deus do céu. O rapaz que serve, gente. Me fugiu o nome agora. Pensem aí junto comigo, porque vai que eu lembro agora pra falar pra vocês. O garçom. O babysitter e o garçom marcaram o encontro na entrada do edifício. Nós temos as palavras específicas na língua portuguesa, mas por algum motivo específico que eu não sei explicar, as pessoas optam por colocar... misturar o inglês ou uma outra língua qualquer, mas é muito comum nos dias atuais as pessoas usarem o inglês e misturarem com a língua portuguesa. Quando for usado dessa forma, precisa ser colocado entre aspas. Ou, na hora da escrita, colocar isso como uma forma itálica, que a letra fica um pouquinho deitada. A outra opção, para marcar o título de uma obra. Observe o exemplo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Gente, também é uma forma, tá? De especificar que alguma coisa foi tirada desse título aí, desse livro. Sempre é para marcar a informação como algo importante, que é algo fora do comum. Entenderam? As aspas e os parênteses servem para isso, para especificar exatamente quem é dono ou informar algo que não pode ser colocado de maneira objetiva no texto, né? No caso dos parênteses, para não confundir quem está lendo aquela mensagem, tá? Então, por hora é isso. É muito simples, muito tranquilo. E eu tô super curiosa sobre essa palavra, hipotélico. Quem por acaso descobrir, me fala depois lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E é isso, pessoal. Por enquanto, é isso.